alunos do Paraná! Tudo bem com vocês? Eu sou a professora Carol, o nosso intérprete é o Natan e a gente está aqui para mais uma aula de zoologia. A gente já estudou os poríferos, os quinidários e hoje a gente vai estudar os plateumintos. Olha que legal! Para iniciar essa aula, vamos analisar os objetivos que nós vamos ter dentro desse grupo. Primeiro nós vamos conhecer quem são os organismos do grupo dos plateumintos. Tem ali uma imagenzinha que dá uma dica do que pode ser. E também vamos compreender as características desses animais. São bem diferentes dos quinidários e dos poríferos que a gente já viu. Para que tudo isso fique claro na sua mente, esteja com seu caderno em mãos, porque a gente vai precisar anotar várias informações. Vamos começar analisando uma tirinha de um sábado qualquer, bem legal, que vai nos abrir a mente sobre esse assunto. Aqui nós temos uma princesa presa ali na cela e ela fala, cuidado, uma planária gigante. E aí o menino todo imponente, ele, não, pode deixar, eu vou acabar com ela. E aí o que ele faz? Dá uma espadada na planária. E o que acontece? Elas viram duas planárias. E aí o menino fica mó chateado porque ele não estudou a biologia, ele não estudou as ciências. E ele não sabe que esse cara aqui, a planária, é um organismo do grupo dos plateumintos que tem uma capacidade de regeneração muito grande. Se a gente pegar esse bichinho aqui, ele é pequenininho, mas tem outros maiores. Se a gente corta ela em vários pedaços, elas se regeneram. E aí elas conseguem dar origem a outros tipos de planárias. É um tipo de reprodução que a gente pode analisar dentro desse grupo. E aí essa tirinha já é para a gente começar a entender que esse grupo ele tem umas características um pouco mais avançadas. Então vamos agradecer aos contribuintes de todos os animais que a gente está recebendo nessas aulas, porque graças a esses acervos a gente consegue melhorar o nosso aprendizado. Falando agora sobre os representantes do filo Plateumintos, a gente tem aqui a planária, que eu já te contei, ela é bem bonitinha, tem várias cores de planárias, vários lugares que a gente pode encontrar elas. Também temos as tênias, que também podem ser chamadas de solitárias. E a gente também tem o esquistossomo. Aqui você pode observar que tem duas cores. Por que tem duas cores? Porque o macho e a fêmea estão juntos ali. Depois a gente vai analisar isso com mais calma. Mas, basicamente, são esses três organismos dentro desse filo. Então, a gente está falando de cada grupo que a gente tem dentro do reino animal. Esses três grupos que a gente já estudou, porífero, quinidário e hoje plateumintos, são todos invertebrados. Então, a gente vai ver que eles são diferentes, mas tem características que em cada grupo vai adicionando uma característica além, que não tinha no anterior. Quando a gente fala de estrutura corporal, lá em poríferos, eles não tinham simetria. Lá em quinidários, eles tinham simetria radial, que eu poderia cortar o organismo em vários planos, que eu poderia ter as metades iguais. Quando a gente fala de simetria bilateral, que é o que tem no grupo dos plateumintos, é a simetria que temos no nosso corpo também, que você pode traçar um plano no meio do organismo que você vai ter duas metades iguais. Então, esse grupo tem simetria bilateral. E a característica que define quem é plateuminto ou não é ter o corpo achatado. Tem até aquela brincadeira que a galera fala, plateuminto. Então, não se esqueça, todo plateuminto é um verme que tem o corpo alongado e achatado. Ele pode ser pequeno ou ele pode ser grande, como a gente vai observar daqui a pouquinho. Falando mais um pouquinho das características deles. Lembra da planária que eu te mostrei aqui agora há pouco? Esse organismo, ela é um plateuminto de vida livre, ou seja, ela não é parasita. É um plateuminto do bem, um verme do bem. Olha que legal. Esse organismo, ele pode ser encontrado em ambientes úmidos, de água doce ou de água salgada. E ela vai ter uma vida livre, ela vai viver por ali, vai ficar nadando, mas ela não vai causar parasitose em ninguém. Ela vai se alimentar sozinha. Ela não vai precisar de um hospedeiro para se nutrir e para se alimentar. E como eu já te contei, e você pode observar aqui na tela, ela tem uma capacidade de regeneração. Se eu corto a planária em vários pedaços, ela se regenera em cerca de 10 dias. E aí você consegue ver aqui,
que ela já está virando uma nova planária. Essa daqui que está cortada em 3, quer dizer que vai originar outras 3 planárias diferentes. Então, ela consegue se dividir e se reproduzir dessa forma. Não que não tenham outras formas, também tem e a gente vai ver depois. Mas você consegue ver que elas são encontradas em vários lugares. Além disso, a gente tem espécies de plateumintes, que são vermes achatados, que são parasitas. Dentre esses parasitas, a gente tem a tênia, que a gente também chama de solitária, que ela fica lá na sua barriga, solitária, só ela. E o esquistossomo, que a gente tem como representante o Schistossoma mansoni, que é um tipo de plateuminte que tem a fêmea e tem o macho que fica dentro dela. E aí esses dois, eles usam tanto o ser humano quanto outros animais como hospedeiros. Eles absorvem o alimento deles a partir do metabolismo do outro organismo. Então tem 2 tipos de plateuminte, o de vida livre, que é a planária, e o parasita, que é a tênia e o esquistossomo. Isso é legal de anotar. Vamos fazer um quiz aqui agora. Marque a alternativa em que todos os animais são incluídos no filo dos plateumintes. Então, você vai analisar as opções que tem aqui e vai dizer no seu caderno qual é a opção correta. E daqui a pouquinho eu volto.
Estamos de volta e a resposta certa desse exercício é aquela que tem o nome de todos os plateumintes. E ela é a letra D, a planária, a tênia e o esquistossomo. Não esquece esses nomes, anota no caderno para você não esquecer nunca mais. Vamos continuar agora falando sobre a alimentação desses tipos de animais. Quando a gente falou de quinidário, ele tinha um sistema digestório bem primitivo, onde ele tinha a boca que ele usava para ingerir e para eliminar o alimento. Aqui dentro dos plateumintes, eles também têm um sistema digestório que é incompleto, ou seja, o animal tem uma boca que se localiza na ponta da faringe. Então aqui ó, é a faringe dela e na pontinha aqui, na abertura, é a boca. O que acontece? A partir da faringe, ela vai ter um intestino lá dentro que vai se espalhar por todo o corpo dela. Esse intestino vai ajudar a fazer a digestão. Porém, a digestão pode acontecer tanto dentro das células quanto fora das células. Então, dentro do intestino seria extracelular e dentro da célula intracelular. Esse animalzinho, ele vai se alimentar, vai passar por esse processo de digestão e aí ele vai ter algumas coisas que ele não vai aproveitar, que seria a excreção dele. Toda a excreção desse tipo de animal, ele vai ter que eliminar de algum jeito. E ele elimina por um tipo de célula que a gente chama de célula-flama. Esses organismos são os únicos que têm esse tipo de célula especializada dentro desse grupo. E aí, esses plateumintes que são de vida livre, no caso da planária, eles se alimentam de pequenos animais ou de restos de animais que estão em decomposição. Por isso que eles têm esse processo aqui, esse sistema digestório incompleto. Já aqueles que são parasitas não vão ter essa característica, porque eles vão absorver os nutrientes do hospedeiro. Então, nesse caso aqui, para você não esquecer, o plateuminte tem sistema digestório incompleto, ok? Quando a gente fala de circulação, ele não tem um coração para bombear sangue e circular no corpo. E ele também não tem um pulmão para respirar. Então, o que acontece? Como o corpinho desse animal é achatado, toda a troca gasosa e todo o transporte de substâncias é feito através de uma célula para outra. E aí o ar, por exemplo, ele atravessa o corpinho do plateuminte. Ele entra pela pele mesmo e atravessa. De uma célula para outra, ele vai passando tanto gás, oxigênio ou gás carbônico, que ele está usando na respiração, quanto os nutrientes que ele está absorvendo ali na digestão. Se a gente vê aqui, ó, ele tem o corpo com o intestino e tudo mais, e daí depois ele vai passar as informações e as substâncias tudo aqui mesmo. Não vai precisar de nenhum órgão específico para isso. Por isso que isso facilita o corpo deles ser achatado. Se eles fossem gordinhos, não teria como passar todas essas substâncias. Então, assim, facilita a vida do animal. Agora vamos fazer outra atividade. Essa é mais complexa. Os plateumintos são animais de corpo achatado dorso-ventralmente. O que quer dizer isso que eu não expliquei ainda? Dorso-ventralmente é quando ele tem o corpo achatado no meio. Então ele tem uma parte que é o dorso, que é as costas, e o ventre, que é a barriga. Então dorso-ventralmente é que ele tem o corpo achatadinho nesse formato. Alguns representantes do filo têm vida livre, sendo aquáticos ou terrestres. Outros são parasitas. Nesses indivíduos faltam os sistemas. Aí a gente tem número 1, respiratório, número 2, digestivo, número 3, circulatório e número 4, excretor. Você vai analisar as alternativas e vai me dizer quais são os sistemas que ele não tem. E daqui a pouquinho eu volto para saber se você fez corretamente.
Estamos de volta, galera. E para analisar quais são os sistemas que ele tem, vamos observar aqui, ó. Respiratório, a gente viu que ele não tem um pulmãozinho, então ele não tem esse sistema. Quais são as opções que tem o número 1? Letra A e letra B. Digestivo, ele tem um sistema digestório, só que é incompleto. Então, o número 2 a gente elimina. Circulatório, ele também não tem esse sistema. Então, a alternativa correta é a letra B. O sistema excretor deles também não é complexo, mas eles realizam a excreção pelaquela célula flama que eu te contei. Então, o que ele não tem mesmo é sistema respiratório e circulatório. Anota aí que é importante. Os organismos desse grupo que são parasitas, eles sempre vão viver dentro de um hospedeiro. Esse hospedeiro é quem vai dar condições para ele se alimentar. Então, ele não vai precisar capturar um animal ou então capturar restos de organismos em decomposição. Ele vai absorver esse tipo de nutriente. As tênias, como essa aqui, ó, que tem na imagem que eu estou mostrando para vocês, ela tem uma boca, ela não tem boca, aliás, ela tem um escólex, que é como se fosse uma ventosa que gruda. E aí ela usa isso para poder sugar os nutrientes do hospedeiro. Então, ela não tem boca nem sistema digestório. Assim como a planária que a gente viu, que tinha um digestório incompleto. Isso daqui é uma imagem de uma endoscopia. É um exame que o médico faz introduzindo uma câmera na garganta da pessoa e aí ele consegue ver o tubo digestório. E aí, olha quem estava no tubo digestório, a tênia. E aqui a gente consegue ver bem certinho, ó, a imagem da cabeça dela com as estruturas. A gente vai ver isso com mais detalhes depois. Mas ela usa essa estrutura para fixar na parede do órgão digestivo e absorver os nutrientes do hospedeiro. Quando a gente fala de hospedeiros, existe um hospedeiro intermediário, que é onde o parasita vai ficar e vai fazer uma reprodução assexuada. E também tem um hospedeiro definitivo, aonde ele vai fazer a reprodução sexuada. Nessa imagenzinha aqui, eu trouxe meio que para demonstrar para você, mas a gente vai falar na próxima aula com mais detalhes sobre isso. A gente tem aqui, ó, uma vaca, que também pode ser um porco. É um hospedeiro intermediário da tênia. Nessa fase, a tênia vai se reproduzir assexuadamente, então ela não vai ter gametas aqui. Lá, quando entrar no humano, o humano é o hospedeiro definitivo desse organismo. E aqui dentro do nosso corpo ela faz reprodução sexuada. Então tem essa diferença e aí dependendo do lugar que ela tiver, do organismo que ela estiver parasitando, ela vai desenvolver determinadas partes. Então a gente vai estudar isso depois com mais detalhes, mas só para você já ficar com isso em mente. To keep in mind. Vamos fazer mais um exercício. Apesar de serem bastante conhecidos por causarem doenças no homem, apenas 20% dos plateumintos são parasitas. Como exemplo de plateuminto parasita do homem, nós podemos citar letra A, a planária, B, tênia, C, lombriga e D, sanguessuga. Responde no seu caderno e eu já volto.
Voltamos e a resposta certa dessa atividade era a letra B. A gente já tinha falado sobre ela, a tênia. E na próxima aula a gente vai aprender mais coisas sobre ela. Nessa aula de hoje a gente vai falar um pouquinho mais sobre a planária, que é o plateuminte de vida livre. Eu te contei que esse tipo de animal pode fazer um tipo de reprodução assexuada. Quando a gente viu lá a charge que o menininho cortava ela virava duas. Então, quando ela faz esse processo de regeneração, ela acaba se reproduzindo sem ter que usar gametas. Mas ela também faz uma reprodução sexuada, aonde ela vai encontrar uma outra planária e geralmente as planárias vão ser hermafroditas. Então as duas vão ter espermatozoides e óvulos. Mas elas vão se encontrar e vão juntar os poros dela reprodutivos. E pelo poro, que é só um buraquinho, ela vai passar as substâncias que ela tem. Então vai passar o espermatozoide de uma para outra. E aí elas vão fazer dentro delas os ovinhos. E aí depois dos ovinhos saem as planarinhas pequenininhas. Então elas podem fazer dois tipos de reprodução. Nesse caso, quando a gente falar de outros plateumintes, a gente vai ver que também tem outras reproduções. Mas pode ser tanto sexuadamente quanto assexuadamente. E a planária pode ser hermafrodita, que tem os dois sexos no mesmo animal. Outro quiz para você aqui agora, uma atividade de verdadeiro ou falso. Você vai analisar as frases e vai me dizer se é verdadeiro, então você vai colocar um V, e se for um falso, você vai colocar F. Daqui a pouquinho eu volto e explico e a gente corrige junto.
Voltamos. Foi difícil? Acho que não, né? Você tá craque nesse assunto já. Vamos conferir as respostas e entender o porquê que é verdadeiro e o porquê que é falso. A letra A diz que planárias são parasitas. Não, é falso. Elas são plateumintos, mas elas têm vida livre, então elas não precisam de nenhum hospedeiro. A letra B diz que é verdadeira, porque a instalação de rede de esgoto ajuda a evitar a esquistossomose. A gente vai estudar na próxima aula as doenças que esses animais causam. E a gente vai ver que uma forma de prevenir tudo isso é ter uma instalação de rede de esgoto, que aí você consegue diminuir o contato desses organismos com os outros que eles podem usar como hospedeiros. A letra C. A tênia é um parasita que vive no intestino humano, e é verdadeiro. Ela também pode parasitar ou o porco ou a vaca. E a gente vai ver que ela pode ocupar outros tecidos desses animais também. E o exame de fezes pode indicar a presença de tênias e esquistossomo nos seres humanos. Isso é verdadeiro. Então, quando a gente tem uma infestação desse organismo que pode ser parasita, para identificar isso, você pode fazer um tipo de exame, analisando aquilo que eles estão fazendo dentro de você. Se ele está dentro do sistema digestório, você pode usar as fezes para analisar e descobrir se você está com esse animalzinho dentro de você ou não. Interessante, não é mesmo? Agora vamos para mais um quiz, bem legal. Outra charge sobre as planárias. Aqui uma planária olha para a outra e fala, você está grávida? E a outra diz, sim. Aí ela pergunta, é menino ou menina? E ela responde, sim. Aí ela fala, às vezes eu esqueço que somos planárias. Por que será que ela falou isso para outra? Vamos ver as alternativas que tem aqui. O terceiro quadrinho que está aqui, ó, quer dizer o quê? Letra A. As planárias são animais que apresentam tanto o sistema genital masculino quanto feminino. Letra B. As planárias só se reproduzem por regeneração. Letra C. As planárias não têm sistema genital. E a letra D. Só geram animais com sistema genital feminino. Pensa aí, daqui a pouquinho eu volto.
Voltamos. Talvez você tenha achado engraçada a tirinha. E se você conseguiu responder, a resposta certa era a letra A. As planárias, elas têm sistema feminino e masculino dentro do mesmo organismo. Então, se a planária estiver grávida, todos os filhotes vão ser menino e menina ao mesmo tempo. Olha que legal. Vamos só retomar tudo aquilo que a gente aprendeu sobre esse grupo para fixar isso bem na memória. Os plateumintos, eles apresentam um sistema digestório incompleto. Quando a gente fala de plateuminto, a gente está falando do grupo, mas temos que lembrar que tem aqueles representantes que têm coisas diferentes. Por exemplo, os parasitas, que não têm sistema digestório com boca, com nada, ele só absorve nutriente, que é assunto da próxima aula. O sistema de excreção ocorre através de estruturas específicas, que são aquelas células flama que eu te contei. Ele tem um sistema nervoso do tipo ganglionar. Lá naquela imagem que a gente viu a planária, tinham os gânglios, que é um começo de organização de um sistema nervoso. Elas vão organizar isso por todo o corpo, mas a maior concentração vai ser aqui na cabeça. Por quê? Esses organismos, eles têm um órgão especializado na captação de luz, principalmente a planária. Tá vendo que ela tem um olhinho ali, ó? Aquele olhinho a gente chama de ocelo. E essa organização do sistema nervoso dela ajuda ela a ter essa percepção de luz. Então ela não tem uma visão tão específica quanto a nossa, mas ela consegue acompanhar se está escuro, se está claro, para que lado que ela pode ir. Já é uma adaptação do grupo que não tinha no grupo anterior. Eles não possuem sistema respiratório nem circulatório e se reproduzem de forma sexuada ou assexuada. E para não esquecer, quem que é representante desse grupo? As planárias, as tênias e o esquistossomo, que é o assunto da nossa próxima aula. Então não perca! Não se esqueça, galera, que a gente tem que se dedicar nesse momento. Você tem várias coisas para poder usar, assistir vídeo, fazer resumo, procurar na internet. Você pode ir atrás do seu professor e mandar mensagem para ele. Então use essas ferramentas. Se você tem acesso ao Classroom, lembra de entrar no link número 1, confirmar lá a sua presença, respondendo a atividade sobre os plateumintos. Se você não tem acesso à internet e ao Classroom, vá até a escola e busque os materiais. É muito importante você se dedicar nesse momento. Para finalizar a aula, take care, se cuidem, thank you, muito obrigada. Quero agradecer encarecidamente pelos animais que a gente pôde usar nessas aulas. É uma doação, uma ajuda de professores que estão na rede de professores. Continuem mantendo uma rotina de estudos, se hidratem, tenham um convívio legal com a família de vocês. E a gente se encontra na próxima aula para falar um pouquinho mais de plateumintos. Até mais!